Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com muita saúde. Estamos aqui para nossa segunda aula aqui de CLP. Como na última vez a gente já mostrou, a gente apresentou um pouquinho o programa lá de sim aí, né? Vocês já estão mais cientes aí do programa. E hoje a gente vai fazer algo bem bacana aí também, né? A respeito de uma lógica bem interessante. Tem alguns simuladores aqui e hoje a gente vai fazer essa linhazinha de produção aqui, usando uma caixa pequena e uma caixa grande, né? Lembrando aí, vocês que já estão aí assistindo aí, já curte, compartilha aí com os amigos aí que estão precisando de uma força aí nessa questão de programação, né? Se inscrevam aí no canal, comentem, enfim, dá aquela força aí pra gente poder crescer com esse canal aqui. Não se esqueçam aí de clicar aí no sininho de notificação para você acompanhar todas as nossas postagens aí, tá ok? Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer esse, esse simulador aqui. Esse simulador aqui é bem bacana, tá óbvio que ele é bem simples, né? Mas para vocês terem uma noção aí sobre como uma possibilidade de você fazer, mas óbvio que ele vai pegar mais superficialmente, né? Mas explicando aqui como é que vai funcionar, tá? A ideia tem essa esteira, né? A esteira de entrada, então aqui pode entrar caixa grande ou pequena. Se for caixa grande, a gente pode escolher um dos lados aqui. Eu vou escolher esse lado aqui, né? Eu quero que quando for caixa grande, ele venha para esse lado de cá, né? Para essa esteira, ele siga aí a sequência na logística aí de vocês, né? Já quando for caixa pequena, eu quero que ele vá para essa outra esteira, tá? Isso é bem simples, é só para vocês terem uma noção mesmo de como que a gente pode fazer essa seleção aí baseado no tamanho das caixas, tá? É, como eu falei, o programa aqui é simples, né? É óbvio que no real não é tão simples assim, não é só um pistão que empurra, enfim, né? Tem uma série de outros fatores, mas para vocês terem uma ideia superficial aí de como vocês podem fazer aí para separar, tá? As caixas aí por tamanho, esse é um bom simulador aí para poder treinando a lógica de vocês, tá? Então, primeira coisa aqui, a caixa ela vai vir, ela vai passar por esses dois sensores aqui, tá? Para identificar a caixa, né? É, E quando ela for chegar aqui, aqui vai ter essa mesa aqui, tá? Para poder virar a caixa, né? Então essa mesa aqui ela vira ou para a esquerda ou para a direita, para poder acertar a caixa, para ela poder vir para a esteira correta, né? Porque senão ela vai entrar torta, né? Na esteira, se ela vir do jeito que ela vinha aqui, né? Mais ou menos com um ângulo de 45 graus aí, ela vai entrar meio torta. Então, para a gente organizar a caixa aí certinho, essa mesa aqui ela vai rotacionar de acordo com o que a gente quer, tá? É óbvio que, igual eu falei, isso aqui é um programa simples, né? Quem trabalha na indústria aí sabe que é, velocidade da esteira, tudo isso influencia, né? O peso da carga, enfim. Mas aqui, como a gente está falando mais em algo para iniciantes mesmo, é, a ideia é mais essa, tá? De demonstrar. Então a primeira coisa aí que a gente vai ter essa esteira aqui, vai ter o pistão que vai jogar a caixa para um lado ou para o outro, vai empurrar na verdade, né, a caixa para um lado ou para o outro. Tem um sensor de saída que a gente pode usar para fazer alguns resets, né, na lógica. Enfim, acho que a gente basicamente já apresentou um pouquinho mais aí do programa. Vamos para a lógica, tá? Aqui, essa esteira aqui, ela se chama OP4, então quando acionar o relézinho lá, essa esteira aqui vai se movimentar, tá? Essa esteira aqui é OP2, tá? Essa esteira aqui, OP3, tá? De acordo com as esteiras, a gente vai ter os sensores, né, de saída das esteiras, tá? E aqui os sensores de entrada, tá? Aqui a mesa que eu falei, né? Ele ainda coloca aqui no programinha que para rotar, né, rotar, acertar a posição, e a gente pode usar o relé OP5 e o OP6 para ele ajustar, né? Então, o OP5 aí ele vai virar a caixa para a esquerda, né? E o OP6 aí virar a caixa para a direita, bem como está aqui no programinha. E esse sensor aqui, essas saídas aqui é da esteira, igual a gente falou. Eu estava testando aqui esse programinha aqui, ele é bem simplesinho, mas é engraçado. Eu estava pegando aqui esse start aqui e eu vi que ele não acerta nenhum botão aqui para a gente poder startar. Então, a princípio, a gente vai fazer o programa sem nenhuma lógica de segurança, tá? Quando você for programar aí na sua empresa, enfim, você tem que tomar algumas certas precauções, né? Colocar aí a botoeira de emergência e tudo mais. Mas esse simulador aqui, ele não tem nada disso, tá? É mais para você pegar a lógica mesmo.
Então, a gente vai pegar a lógica de funcionamento e, obviamente, na sua empresa aí você vai seguir as normas regulamentadoras e tudo mais aí para poder fazer tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui são acionar as esteiras, tá? Então a gente vai acionar a esteira o P2 e o P3, né, e o P4 para que as esteiras circulem, tá? Comecem a rodar. Aqui no programinha, se a gente colocar aqui essa caixinha aqui, né, ela vai ficar aqui parada porque a esteira não está rodando. Mas se eu clicar em outra, ele troca, né? Então, independente, ela pode estar rodando aqui, circulando. Se eu clicar em outra, ela vai simplesmente parar, tá? Ela vai trocar a caixinha e começar tudo do zero. Então, não dá pra gente testar com duas caixas simultâneas, tá? Mas é bem legal a gente, pelo menos, entender o método de funcionamento aí, tá? Pelo menos o inicial aí para vocês que estão começando agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente acertar, né, ligar as esteiras. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai energizá-las diretamente, tá? Então, eu vou energizar aqui a esteira OP2, tá? Eu vou energizar aqui também a esteira OP3, né? E eu vou energizar aqui também a esteira OP4, né? Que são as três esteiras que estão em funcionamento lá. Então, agora, quando a gente for lá para o simulador, que a gente colocar aqui a carga, né, entre aspas, ela já está circulando, né, só que ela vai ficar parada, né, porque a gente não tomou nenhuma ação quanto a isso, mas ela já está funcionando, tá? E aí a ideia legal é a gente pegar e começar por essa caixinha pequena aqui, né? Vamos lá voltar aqui só para vocês entenderem. Bom, a caixinha pequena ela vai circular esses caminhos, você percebe que ela passou no sensorzinho aqui? Só que olha que interessante, ela passa num sensor e o tamanho dela não é o suficiente para acionar os dois sensores. Então, qualquer um dos sensores que eu pegar aqui, para poder fazer a lógica aqui, vai ser útil, tá? Mas a gente vai fazer de uma forma diferente aí para ficar legal, tá? Para programação. Então, você percebe que ela não toma nenhuma ação quando ela chega na mesa aqui de direcionamento, né? Porque a gente não programou nenhuma lógica. Então, a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu voltar aqui só para pegar os dados aqui da lógica. Então é o seguinte, ela vai passar aqui por esses dois sensores, então a gente vai ter o P1 e o P0, né? E na hora que ela chegar aqui, você percebe que ela vai acionar outro sensor, né? Ela aciona o sensor IP2. Vamos lá só para vocês verem, ó. Acionou um, acionou outro, quando chega aqui, vai acionar IP2. Então, ou seja, eu tenho três sensores aqui para poder identificar, começar a fazer uma lógica aí para poder rotacionar essa caixa, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, no momento que ela está vindo para cá, é identificar qual seria essa caixa, né? E quando ela chega aqui, eu tomo a ação para que ela possa ir reto, né? Para que ela possa subir aqui, né? Nessa outra esteira. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, tem que virar a caixa, né? Para ela ficar nesse sentido aqui, porque senão ela vai entrar torta, né? E depois que eu virar a caixa, eu empurrar ela para outra esteira, né? Que é um pistãozinho. Então, vamos lá. Aqui está os sensores IP4, que é o sensor de saída. Tem o sensor IP2 que vai identificar a caixa. Tem o pistão OP0. Tá, legal. Já mais ou menos mentalizei aqui os sensores, tá? E vamos lá então. Se você tiver dúvida depois e quiser pausar o vídeo aí para verificar certinho o nome dos sensores e tudo mais, eu fiz uma colinha aqui agora, tá? Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum sensor, mas se você ficar com dúvida, pode voltar quantas vezes forem necessárias, tá? Então vamos lá, a gente energizou as esteiras, ok? Energizado as esteiras. Agora a gente vai fazer a lógica da esteira pequena, né? Da caixa pequena. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer lembra que tem dois sensores lá na esteira? Então, o que a gente pode fazer? Eles podem trabalhar em paralelo ou trabalhar sozinhos. Eu vou colocar aqui os dois só para a gente ter uma ideia diferente quando a gente colocar caixa grande. Mas eu posso colocar aqui os dois aqui para vocês verem como é que funciona. Então, lá na esteira a gente tem o sensor IP0, né? E também tem o sensor IP1. Só que aí que tá, eu não posso colocar ele aqui em série porque senão ele vai depender dos dois, né? E já contei metade do segredo da outra, né? Mas vamos lá. Eu tenho que colocar aqui uma outra linha para ele poder trabalhar em paralelo, né? Então aqui eu vou colocar aqui o outro sensor, que seria o IP1. Ou seja, nessa lógica aqui, tanto faz se ele for acionado por um sensor ou por outro, né? Ele vai ter que acionar a bobininha lá de qualquer forma, tá? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, em vez de colocar
ocupar uma saída lógica, né, uma saída física, aliás, eu vou colocar para ele acionar uma memória, tá? Então eu vou colocar aqui uma flag 0, tá? Para ele poder acionar. Então essa flag eu quero que ela acione e eu quero que ela fique acionada até ele chegar lá na mesa de distribuição, né, na mesa de rotação. Então para ela ficar acionada aqui, a gente tem que fazer aquele selo, né? Então eu vou adicionar mais uma linha aqui também para ele fazer, para a gente poder selar essa memória aqui, tá? Opa, peguei aqui, tá o contato errado. Então, quero selar essa memória, então eu vou selar ela com o próprio endereço da própria memória, né? É um selo, então na própria memória eu vou selar ela, ou seja, depois que ele passar aqui, ele vai acionar a flag e a flag vai ficar acionada segurando essa lógica, perfeito? Ok. Então vamos lá. Eu aciono a memória, então ele passou lá pela caixinha, a gente acionou a memória está acionada. Ok, está selada, tá fechada ali a memória, vai ficar acionada. O que eu tenho que fazer? Quando ele chegar lá naquela mesa de distribuição, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar, a primeira coisa, se a flag 0 estiver acionada, sinal que a caixa é pequena, né? Então já cantei para a lógica aqui que ó, é a caixa pequena que vai chegar lá. Quando essa caixa pequena estiver lá, identificada lá, e chegar no sensor do final da esteira, se não me engano, o sensor IP2, né? Ele pode rotacionar a caixa, né? Porque é o óbvio aí, né? Na rotação. Então, na hora que ela chegou, encontrou ali o sensor, a gente pode rotacionar a caixa. Então, quando a gente rotacionar ela para a esquerda, né, que é para ela jogar para aquele outro sensor, a gente vai usar a saída OP5, né? Então ele vai dar tempo da caixa virar aqui, né? Então ele vai virar a caixa. Então vamos ver se isso daqui tá ok. Eu vou fazendo bem devagarzinho aqui para vocês poderem entender o raciocínio, tá? Então ele passou pelo sensor aqui, acionou a memória e ele virou a caixa, perfeito? Então eu vou colocar aqui para a gente até ver aqui a ideia, tá? Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui de novo, eu vou colocar aqui para vocês verem a flag sendo acionada. Se bem que ela já foi acionada aqui, né? Então, a gente tem que resetar ela para poder entender. Mas a ideia na hora que ele for passar aqui, ó, ele vai entender que a flag vai acionar. Como ela já está acionada, né? Tá selada. Então, não vai dar para ver direito. Mas se a gente tivesse visto antes, a gente teria colocado aqui, ela ia passar aqui e acionar a flag. E a flag fica acionada, e ela chegou aqui, chegou no sensor, o sensor entendeu que a flag está acionada, o sensor também acionou, ele libera o comando para que a mesa rotacione, né? Então agora basicamente a gente só tem que pegar esse pistão aqui e empurrar a caixa para lá, correto? Então legal. Então o que a gente vai fazer? Agora que ele já rotacionou, já virou a caixa, né? Agora o que a gente vai fazer aqui de legal? A gente vai acionar o pistão, né? Então, para acionar o pistão, o que eu posso fazer para ele? Ó, se for a caixa pequena, que eu estou deixando a minha memória 0 aqui, né? Se for a caixa pequena e ele tiver pelo sensor também, aliás, e ele tiver com a saída, né, do sensor acionado, ou seja, ele já virou a caixa ali, né? Eu posso falar para o pistão entrar, né? Porque senão ele ia acabar já jogando sem virar a caixa, né? Se eu colocasse a memória ali direto, na memória não. Se eu colocasse o sensor. Então você percebe que ele não ia dar nem tempo de virar a caixa e acionar o sensor. Então o que eu vou fazer? Para ele não ter esse probleminha aí, eu vou colocar aqui essa condição, né? Se o sensor tiver acionado, né? Já tiver rotacionado e também identificar que a caixa é pequena, aí sim eu libero ele para poder empurrar o pistão. Então, quando ele vai empurrar o pistão lá, se não me engano é o OP0, né? Segundo a minha colinha aqui. Então, vamos lá. Então, a gente colocou aqui, as estrelas estão acionadas, passou aqui, acionou a flag, ele vai lá, virou e empurrou. Você percebe que ele empurrou muito rápido? A caixa, ela nem deu tempo de virar direito aqui e já foi empurrada. Daí é que está a questão. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Em vez de a gente colocar essa saída aqui direto, vamos tentar dar um tempo para que a mesa rotacione ali e pare com ela no lugar correto, né? Então, o ideal aqui seria a gente colocar um timer aqui. Acho que um segundo lá já é o suficiente, tá? Colocar um segundo aqui. Quando esse timer acionar aquele tempo, aí sim, a gente libera, né? Então, aqui coloca o timer aqui, a gente libera ele para poder
empurrar o pistão, né? Para poder empurrar a caixa, né? Então lá, se não me engano, essa saída aqui está certo. Então vamos lá. Fazendo isso daqui, agora é para ele dar o tempo certinho para poder empurrar, né, a caixa. Então foi, passou no sensor, acionou a flag, virou, esperou um segundo e empurrou. Ok, passou. Você percebe que deu tempo de esperar certinho, só que, tá vendo que o pistão continua acionado? E se a gente for ver aqui nos timers, o timer 1 também está acionado. Então o que a gente pode fazer para poder resetar, para resetar não só o timer, mas também para poder voltar com o êmbolo aí do pistão? A gente pode colocar nesse sensor aqui, quando a caixa passar por esse sensor, a gente colocar para ele resetar a lógica, né? Para ele liberar a flag acionada e também ele voltar com o pistão. Então, o que a gente pode fazer aqui? No momento que que ele passar aqui pelo sensor, aquele sensor lá é o IP4, né, o sensor daquela esteira, é o IP4. Então, no momento que ele passar, eu posso simplesmente falar para ele resetar o timer 1. Então, você concorda comigo que na hora que ele resetar o timer 1 não vai estar acionado aqui, obviamente, já vai fazer o pistão voltar, né? Então, a gente já matou uma parte. Só que, para ele resetar a flag, eu tenho que colocar um contato fechado aqui, nessa parte aqui, para ele poder resetar a flag, correto? Então, vou colocar o sensor IP4 aqui para ele poder resetar a flag. Então, quando passar no sensor lá, ele vai cortar a lógica, né? Ele vai cortar essa lógica, desenergizar esse selo aqui e acabar com o flag, né? Acaba com a memória. A memória não vai estar mais selada, né? Então, a gente vai ver aqui, ó. Opa, não entendi por que o flag continua. Tá, vamos ver aqui. Acho que deve ser por causa daquela questão do programinha. Ele também não passou no IP4. Então, vai esperar. Então, quando passar aqui, ele zera a flag, né? Ok. Então, zerou a flag, né? Eu não entendi o porquê ele ainda voltou. Depois que o IP4 cortou, ele continuou com ele selado. Não entendi muito bem. Deve ser algum bugzinho aí do próprio sistema. Mas, legal. Dá pra gente testar aqui essa flag aqui, tá? Ok. Testou aqui a flag, a memória. Ok, tá ok. Essa parte aqui. Então, vamos lá. A gente agora já acertou essa caixa, agora a gente vai entrar para aquela outra caixa lá, né? Para a caixa maior. Vamos só testar aqui com a caixa maior para vocês terem ideia aí da questão. Até o presente momento, se eu colocar a caixa maior também, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai jogar a caixa para o mesmo lado, né? Ou seja, não resolveu muito a nossa situação, porque não estabeleceu nenhuma condição para ela poder ser jogada para o outro lado, né? Basicamente, toda a caixa que eu colocar aqui, seja pequena ou grande, ele vai sempre jogar para o mesmo lado, correto? Ok, ó. Tá jogando para o mesmo lado. Então, qual que é o sentido agora? Dá uma olhada aqui, ó, na hora que eu jogar a caixa grande, tá vendo esses sensores? Eles acionam, né? Vou colocar aqui de novo, ó. Tem um momento, por menos de um segundo aqui, que eles acionam os dois juntos, na hora que a caixa está passando, tá? Então, qual que é a ideia nossa aí? A ideia seria a gente aproveitar esse sensor aí e selar uma outra memória. Ou seja, na hora que os dois sensores eles acionarem, eu posso acionar uma outra memória. Então vamos lá. O sensor da esteira aqui é o IP0 e o IP1, só que agora eu vou colocar eles em série. Por quê? Porque é no momento que os dois acionarem, né? O IP1, então eu vou lá e aciono uma outra memória. Como a gente já usou a 0, eu vou usar a memória 1 agora, tá? Ok, usei a 1. E agora, para ele selar, né, porque ele fica menos de um segundo lá, eu vou colocar aqui uma outra linha, tá? Para ele poder selar aquela memória, né? Então, eu vou colocar aqui e selar ele. Selar aqui, flag 1. Ok? Ok. Então, teoricamente, ele vai acionar aquela memória. Só que, você percebe que se eu fizer isso daqui, ele vai ficar meio confuso, porque ele vai estar com duas memórias acionadas lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando a flag 1 estiver acionada, eu vou colocar um intertravamento aqui, para ele não acionar essa flag 0 aqui também. Então, eu vou colocar aqui outra porta fechada aqui da flag 1. Ou seja, ele não vai permitir com que essa flag aqui acione se a outra estiver acionada, né? Ok.
Então, basicamente, a gente já matou, a gente fez o intertravamento aqui, matou essa parte. Então, agora ele vai entender, quando chega lá, ele vai tentar entender que é outra caixa, né? E a memória não vai ficar acionada. Só que agora eu vou fazer o mesmo procedimento lá. Então, o que eu vou fazer? Que a gente fez na outra caixa, né? A gente vai colocar aqui a memória 1, só que lá era a memória 0, né? Agora a gente vai usar a memória 1 e vai colocar aqui também que se ele chegar lá no sensor, né, o IP2, aí vai tomar alguma outra ação. Ou seja, no outro aqui, a gente colocou a memória 0. A memória 0, né, ou seja, é a caixa pequena. Quando ela chegar lá e encostar no final da esteira, que ela foi identificada pelo outro sensor, ele vai rotacionar a mesa. Mesma coisa a gente está fazendo lá. Só que agora com outra memória, né? Agora estabelecendo essa condição. Poxa, quem passou aqui foi a caixa grande. Então, se foi identificado a caixa grande, e chegou aqui no sensor para mim, o que eu vou fazer? Eu vou tomar outra ação. Só que essa ação aqui agora, a gente não vai rotacionar ela para o mesmo lado. Vai virar ela para o outro lado, né? Lá, se eu não me engano, a gente usou o OP5. Aqui, se eu não me engano, a gente vai usar o OP6, não é isso mesmo? Rotacionar a mesa aqui, isso mesmo. Ó, lá foi o OP5. Aqui embaixo a gente vai usar o OP6, que é para girar a caixa para o outro lado. Então, vamos lá. Vamos verificar essa condição aqui, só para ver se ele realmente vai girar a caixa para o lado certo. Então, ok. Coloquei a caixa pequena aqui. Ele vai passar a caixa pequena, ok, jogou. Resetou a lógica, voltou, ok. Já se eu jogar grande, olha o que ele vai fazer. Ele vai setar a memória, virar a caixa para o lado certo e não vai tomar mais nenhuma ação. Ok, então aqui ele já entendeu que não é uma caixa pequena, então eu não vou acionar esse pistão aqui para ele empurrar para outra esteira. Perfeito. Até ele já matou praticamente tudo do jogo. O que a gente vai poder fazer agora aqui é acionar esse OP0 aqui, esse OP1, né, esse outro pistão, jogar ele para cá e fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, né? Usar o IP3 aqui para resetar o timer e tudo mais, tá? Então vamos lá. Então ele rotacionou. Então no momento que ele vai rotacionar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma condição aqui, então eu vou colocar aqui, ele identificou aqui a caixa, que é a flag 1. Ele também identificou aqui que a mesa já rotacionou para o lugar certo, né? Então, vou pegar aqui essa UP6 aqui. Então, no momento que ela rotacionou, eu vou liberar essa condição aqui. E aí eu vou poder colocar um timer, né? Porque senão vai acontecer aquele mesmo problema da caixa entrar torta, tá? Só que agora vai ser o timer 2. Vou colocar um segundo aqui também, tá? E aí sim, eu vou adicionar aqui a saída desse próprio timer, né? A saída do timer 2 aqui. Vai me liberar a condição para eu poder empurrar o êmbolo lá do pistão, que é o pistão OP1, né? Então ele vai empurrar o pistão. Ok, até aqui ok. Então, vamos lá ver como é que está funcionando até o presente momento aqui. Então, vou colocar aqui caixa pequena. Ele vai jogar a caixa lá para cima, ok. Chegou no IP4, ele resetou. E agora eu vou colocar a caixa grande. Então ele vai colocar a caixa grande, virou para o lado certo e empurrou. Só que perceba que ele não resetou porque a gente não configurou essa lógica do IP3, tá? Então eu vou colocar aqui agora aquela mesma condição que a gente salvou na outra lógica, né? Então eu vou adicionar aqui que quando ele passar naquele sensor de saída no IP3, ele vai fazer o reset do timer, né? Então, obviamente, ele vai fazer o reset do timer, ele já vai cortar essa alimentação do timer, então o êmbolo vai voltar. E agora também, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ele resetar a memória, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou abrir aqui e vou colocar aqui o IP3. Para quê? Para quando ele passar lá, ele volte, ele resete a memória, né? A mesma coisa que a gente fez aqui nesse daqui, né? Só que aqui a gente usou o IP4, né? Lá a gente está usando o IP3, tá? E então, creio eu que seria isso aqui. Então, vamos ver se ela está funcionando certinho agora. Então, linha de produção aqui. Então, passou a caixa pequena, jogou lá para o lado, passou na memória, voltou. Ok, saiu, veio a caixa grande agora, setou a outra memória, virou para o lado certo, empurrou e voltou. Perfeito? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês aí hoje, para vocês terem um pequeno direcionamento aí sobre como a gente pode tomar caminhos diferentes baseado nos tamanhos das caixas, tá? Que é um conceito bem bacana aí que é usado em linhas de produção. Tá óbvio que aqui é
é algo bem simples, né? Algo bem tranquilinho aí para vocês só entenderem, né, o conceito, tá? De como que a gente faz essa programação. Mas acho que é bem bacana para vocês terem aquele fundamento aí da lógica, tá bom? Então, um abraço. Se você assistiu aí o vídeo até o presente momento aí, não esqueça de dar aquele joinha, né? De se inscrever no canal aí, de compartilhar com um amigo, né? Se você achou isso daí bacana, tá ok? Então é isso. Então, um grande abraço e até mais.